Olá, estamos aqui, eu e o Jonas, a saga de Jonas, o profeta Jonas, né? Esta é a lição número 4, que vai do dia 18 a 25 de julho, e hoje é o dia 20 de junho. Estou fazendo essa filmagem agora, são 16 horas e 30 minutos, né? E nós queremos estudar aqui sobre uma história intrigante, incrível, contraditória, cheia de mistérios. Enfim, a história parece ser do primeiro missionário de Israel fora das terras de Israel. O primeiro profeta que recebeu uma incumbência de pregar para além das fronteiras de Israel, não é? Ó bom Deus, ajude-nos a entender esta história incrível. Temos muitas coisas a aprender. Especialmente temos que descobrir se não somos parecidos com Jonas. Abençoe-nos nesse estudo, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Olha só. Então aqui em Atos 10, 34 e 35, diz lá que, Pedro falando aqui, diz que ele reconhece, né, que Deus não faz acepção de pessoas de nenhuma nacionalidade, de nenhuma raça e de nenhuma origem, língua, etc., né? Em qualquer nação, ele diz, pelo contrário, em qualquer nação, aquele que teme a Deus e faz a sua vontade, este lhe é aceitável. Então, Jonas, e naqueles tempos, os outros israelitas pensavam exatamente do modo contrário, e no tempo de Jesus ainda pensavam desse jeito, ou seja, nós somos a nação eleita. Quem sabe hoje, nós somos a igreja verdadeira. Os outros que se danem, eles que se percam. Não é assim que Deus pensa. Não é assim. Então aqui fala que Jonas era um profeta falho, e nós? Nós somos absolutamente infalíveis. Nunca, não dá para imaginar. Hoje é fácil condenar Jonas, que cometeu um monte de erro. De fato, Jonas acho que errou acima da média, né? O Jonas, o que deu para fazer errado, fez. Eu não sei se teria alguma outra coisa além do que ele fez errado que podia ser feito, né? Podia ter teimado mais até morrer mesmo, né? Mas Deus parece que queria evitar a morte dele. Não, parece não. Deus queria evitar a morte dele e dos ninivitas, né? Então é Jonas, que era um profeta, portanto foi escolhido por Deus, de modo que havia méritos nele. Deus não escolhe qualquer pessoa para profeta, né? Deus não escolhe alguém que seja muito resistente, alguém que seja muito pecador, ou maldoso, etc. Jonas, parece Elias, por exemplo. Elias foi um caso, de certa forma, num certo momento, parecido com Jonas. Quando Elias devia ter completado o trabalho ali com Jezabel, devia ter mandado matar Jezabel, porque mandou matar os profetas de Jezabel. Ele não mandou matar aquela que contratou esses profetas. Isso, faltou só mandar matar uma pessoa. Ele não fez. Ele fugiu. Assim Jonas também acabou fugindo. Essa foi uma questão semelhante. Então, Elias a gente tem sempre como um poderoso profeta de Deus. Provavelmente Jonas também tenha sido, só que lá pelas tantas Jonas passou a mudar de ideia, né? E não queria, porque não queria mesmo, ir falar para os ninivitas que seriam destruídos em 40 dias, né? Bom, aqui vem uma questão. Por que o prazo de 40 dias? Aliás, duas questões na verdade. Por que Deus mandou Jonas advertir os ninivitas? E por que deu um prazo de 40 dias? Que no caso anterior, no caso de Sodoma e Gomorra, não foi dado prazo e não foi dado nenhuma advertência. Por exemplo, Sodoma e Gomorra. Alguém vai lá, aqueles 2 anos vão lá em Sodoma e Gomorra e diz, olha, ainda 2 dias ou ainda 2 horas, ou sei lá o que, vocês todos serão destruídos. Por que não fizeram tal coisa? Então, eu suponho aqui que
a turma de Sodoma e Gomorra não tinha mais como, possibilidade de arrependimento. Então foram destruídos, sem aviso prévio. Não tinha mais. Mas os ninivitas, que ganharam uma advertência e um prazo, por certo, tinha possibilidade de arrependimento, como de fato aconteceu, né? Então, Jonas deveria ter ido lá e fazer essa pregação. Claro que temos que admitir hoje, isto não foi uma tarefa fácil, porque nunca alguém tinha ido ser missionário em terra estranha. Então vamos supor hoje que só existem pessoas pregando, ensinando, etc., em nosso país, né? Vou dizer nosso país porque esse vídeo é assistido em vários países diferentes. E nunca ninguém foi a algum outro país. E lá pelas tantas, a associação, a união lá tem uma ideia, não, vamos começar a mandar gente para fora. Tá louco? Isso não é tão fácil assim. Seria uma novidade, uma situação nova, uma experiência nova, não é tão fácil. Hoje é fácil até, na verdade nem é tanto, né? Ir para a África, ir para a Ásia, ir para tudo que é lugar do mundo. Já outros foram, né? Foram e voltaram. Mas Jonas foi o primeiro, nunca tinha ido. E ainda mais ir para Nínive. Aquela cidade era cruel, eles esfolavam as pessoas vivas, né? Eles eram adoradores de ídolos. Eles tinham uma tradição de maldade, de tremenda maldade. Ir para lá. E os israelitas naquele tempo, eles queriam a morte dos inimigos. Eles não queriam salvar ninguém. Era o costume, a tradição naqueles tempos, né? Que Jonas decidiu, olha, eu vou fazer o seguinte, eu vou exatamente na direção contrária, eu vou para tão longe que Deus vai desistir de me mandar para lá. Depois, com o tempo, eu volto para cá, e já mandou outro, coisa desse tipo. Acho que ele deve ter pensado uma coisa assim, não conta na Bíblia, é bem resumido o livro dele, que parece que foi ele mesmo que escreveu. Tomou um barco, foi até Jope, conseguiu um barco, né? Pagou a passagem, só está dando tudo certo aqui, que beleza. Não, vai dar tudo certo, beleza. E foi pelo pior caminho, como eu digo aqui no comentário escrito. Foi pelo pior caminho, porque o navio afunda. E tempestades ocorrem no mar, etc. e tal. Ele nem raciocinou, nem pensou nessas possibilidades, né? O ser humano não consegue antever muitas coisas que podem acontecer, né? Acha que está tudo bem, né? Quem sabe hoje teria pego um avião, né, para ir para o Japão, se fosse aqui no Brasil, vou para o Japão. E conseguiu um avião fácil, né? Não pensou em tempestade aérea, relâmpago, míssil e outros problemas. E foi dormir no porão do navio, por certo, por estar cansado da viagem a pé, e com a pressa da viagem, coisa desse tipo. E dormiu, e eu creio assim, pelos relatos, pela lógica dos relatos, que não muito depois de iniciada a viagem se formou um temporal, uma tempestade, um vendaval, raios, trovões, ondas tão grande que os marinheiros tentaram retornar à terra, né? Mas não tinha como, o vento era contrário. E para não afundar, o navio estava carregado, para não afundar, foram aliviando o navio para que o casco ficasse menos fundo dentro da água. E jogaram fora toda a mercadoria. Isso é um prejuízo muito grande, culpado Jonas, né? E Jonas dormindo, ele estava muito cansado. Até que, mas cadê aquele fulano? Chamaram eles, vem ajudar aqui, o que houve aqui, etc. Lá estavam adorando seus deuses, estavam clamando aos seus deuses, seus ídolos, mas nada de resposta, como é óbvio que não haveria resposta mesmo, né? Aí Jonas revelou, olha, eu sou israelita, eu sirvo ao Deus verdadeiro. E, na verdade eu estou fugindo dele, era para eu pregar lá numa cidade, aí, etc. Eu estou fugindo. Mas caiu a lógica, obviamente, eles perceberam logo. Tá, então é por causa de você. Então, ora a teu Deus. E nesse momento, preste atenção, não está escrito na Bíblia, mas preste atenção. É óbvio que se Jonas tivesse dito, então vamos retornar, e tivesse orado a Deus, Deus, eu me arrependo, cria as condições para que possamos retornar, eu volto. Deus teria criado essas condições. Por quê? Por dois motivos, eu creio assim. Primeiro, porque eles estavam mesmo querendo voltar. Eles estavam querendo voltar à terra, né? Os marinheiros, eles voltariam. Segundo, não voltaram de navio, mas Jonas voltou de peixe, né? Engolido por um peixe. Então, era para voltar.
de uma maneira ou de outra, Jonas acabou voltando. Se fosse no navio, seria bem melhor, né? Mas Jonas voltou pelo pior caminho, pelo peixe. E Deus fez ele voltar. O peixe voltou. O peixe obedeceu, Jonas não obedeceu. Jonas queria morrer, o peixe salvou Jonas. Então, né? É muito lógico essas coisas, né? E daí Jonas disse para eles, olha, não adianta mais, não adianta, me jogue no mar, que daí vai acalmar a tempestade. Eles estavam, não, mano, vamos matar uma pessoa. Mas a coisa estava piorando e piorando, olha, antes que morra um, já que ele diz, e provavelmente o Deus dele é poderoso, já que ele diz isso, vamos tentar jogar ele no mar e se acalmou. Todos ficaram surpresos, o mar se acalmou. Eles ficaram temerosos, esse é Deus, né? Esse Deus de Jonas é Deus. Respeitaram o Deus de Jonas. Mais uma vez, aqui, foi uma das tantas vezes, Jonas perdeu a oportunidade de ensinar aqueles marinheiros como se adora o Deus de verdade. Porque se ele tivesse orado a Deus, vamos retornar, iria se acalmar a tempestade e Jonas teria condições de explicar aos marinheiros sobre o Deus verdadeiro, sobre a verdadeira adoração. Mas lá de dentro do peixe isso não era possível. E Jonas também teve uma surpresa, ele caiu no mar, se molhou tudo, já estava molhado por causa da tempestade, mas afundou no mar e se sentiu engolido. E ele foi percebendo que estava dentro de um estômago, né? Bom, vou morrer digerido aqui por algum bicho. E passou um tempo, e passou ele com raiva, certamente. Eu não sei quanto tempo ele levou para ficar refletindo, mas o tempo passava, e passaram 3 dias. E pelo visto, só ao 3º dia, Jonas resolveu se arrepender mesmo. Ele ficou com medo de morrer. Ele disse, eu acho que nunca mais vou ver o templo de Deus. Aí ele não queria mais morrer. Aí ele prometeu a Deus, se o libertasse daquela situação, ele iria a Nínive e não concluiu a oração, ele estava vomitado na praia, né? E ele foi a Nínive, mas pregou com ódio. Não é assim que se prega, mas pregou com ódio. Vocês vão morrer em 40 dias, vai ser tudo destruído aqui, porque vocês são maus, vocês são cruéis, vocês são violentos, vocês adoram ídolos, etc. Então vocês vão morrer tudo. Passou um dia na pregação e eles aceitaram aquela mensagem de tal maneira e falaram para o rei, e o rei já baixou um decreto e todo mundo teve que fazer jejum e se humilhar, porque quem sabe o Deus de Jonas se arrepende, que era o Deus de Israel, que eles conheciam pelos seus poderes, se arrepende e não nos destrói. Aqui vem agora a pergunta, onde estava Jonas para nesses 40 dias ensiná-los a adorar a Deus? Onde estava Jonas? Foi lá, em algum lugar, ficou olhando, esperar 40 dias, só para ver, quero só ver se Deus vai destruir mesmo, e se destruir eu vou aqui bater palma. Gente, se converteram 120 mil pessoas e o rei deles se converteu, os grandes se converteram, os nobres, todos, inclusive os animais, tiveram que fazer jejum, sentar em cinza, vestir pano de saco, etc., se humilhar, né? Onde estava o missionário? E passaram os 40 dias e Jonas quis morrer, ele quis morrer, porque eles não foram destruídos. Aliás, primeiro ele quis morrer sendo jogado no mar. Depois quis morrer porque aquela planta que Deus fez crescer numa noite, que ele abrigou durante o dia, não é? E que estava gostoso esperar ali, estava gostoso esperar ali, ver a destruição, porque aquela planta fazia sombra. No outro dia estava um sol danado de novo, aqui quero morrer, essa planta não durou nada. E pela 3ª vez ele quis morrer porque Nínive não foi destruído. Que sujeito mais com vontade, tanta vontade de morrer. Gente, eu nunca vi tal coisa. Aliás, sim, esses tempos eu li num jornal que um japonês,
ou era chinês, não me lembro bem, se é japonês ou chinês, alguma coisa assim. Tentou se matar pela 100ª vez e falhou. Até a forca, tudo, nada dava certo e continuava tentando se matar. 100 vezes ele falhou. Bom, Jonas tentou 3 vezes, pediu para Deus morrer. Uma vez ele pediu para que jogasse no mar. E que ia morrer. Gente, pensem só um pouquinho. 120 mil pessoas todas se arrependendo. Não é o caso de voltar para Israel e dizer, ninivitas, espere um pouquinho, eu vou buscar mais missionários aqui, sozinho aqui. Vou buscar mais pessoas para ensinar vocês a adorar o Deus verdadeiro, vamos fazer aliança. Vocês adoram como nós adoramos. É o que eles queriam. O que fez o missionário? Chamou eles à conversão, eles se arrependeram e ele, por aqui, se mandou. Não completou o trabalho. Eu creio que essa história de Jonas nos ensina muita coisa. Por exemplo, as séries de conferência. Quase todo mundo não fala bem das séries de conferências, que em grande parte são mal feitas. É feito um AUE de 1 semana ou 2 semanas, etc., às vezes no máximo um mês, e se batiza 100, 200 pessoas, etc. Coisa de 1 mês, 2 meses depois, 90% deles não estão mais na igreja. Esse é o trabalho de Jonas. É exatamente assim que Jonas trabalhou. Alertou, eles se converteram e deixou que eles seguissem os seus ídolos. Jonas devia ter explicado, ídolos não valem nada, etc. Jonas não fez nada disso, abandonou eles e foi embora. Né? O que nós podemos aprender disso? Nós temos que ter mais amor com as pessoas, completar o trabalho, realizar todo o trabalho, dar todo o exemplo, levar as pessoas a Cristo de um modo completo. Que assim seja com todos nós. Bom Deus, abençoa o teu povo que está crescendo rapidamente com o derramamento do Espírito Santo que vem aumentando. E não sabemos, mas bem logo, não sabemos quando, mas bem logo, será derramado em grande medida e completaremos o trabalho para que as pessoas saiam de Babilônia e venham para o reino de Deus. Dê-nos esse poder, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Tchau.